buscar. E está disposto a obedecer nesses dias. Diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Madrugou Samuel para encontrar Saul. Aleluia. Então, me perdi aqui. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito Saul que chegou ao Carmelo, e ali levantou para si um monumento e desceu a Gilgal. E veio Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Samuel, porém, lhe disse: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois é este que eu ouço? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque e pouparam o melhor das ovelhas e os bois para os oferecer ao Senhor, o teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos olhos dos teus próprios olhos, não foste feito líder das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor sobre o rei de Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e apedreja contra eles até que sejam aniquilados. Por que não deste ouvidos à voz do Senhor? Por que antes de lançastes ao despojo fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas, e destruí totalmente. Os soldados tomaram os despojos, ovelhas e bois, o melhor do destinado à distribuição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Uau! Visto que tu rejeitastes a palavra, pode aumentar um pouquinho mais. Visto que tu rejeitastes a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou. Seu assento, fica à vontade. Aleluia. Irmãos, Deus tem falado muito forte comigo nesses dias. E essa palavra está sendo gerada já faz algum tempo. Por mais que a gente tenha um coração misericordioso, cheio de amor, princípios e valores que Deus estabeleceu são inegociáveis. Diga comigo: princípios e valores que Deus estabeleceu são inegociáveis. Aleluia. Se você for olhar numa ótica humana, você vai ver que o pecado de Davi, aos nossos olhos, foi muito mais grave, parece ser muito mais grave do que o de Saul, porque Davi cometeu adultério e cometeu homicídio também. Mas Davi encontrou um caminho a qual poucos conseguem entrar por essa porta nos dias de hoje. Poucos, muito poucos. Porque a pessoa que tenta se justificar quando Deus confronta ela com a palavra, ela está cometendo o próprio suicídio. Porque, irmão, o pecado, ele consumado, ele gera o quê?
que era a morte. A gente estava falando hoje no Yas Xará. Por que nossa aula aqui, por que Adão comeu do fruto da árvore? Porque Deus tinha falado só para ele: o dia que tu comer desse fruto tu vai morrer. Mas a mulher comeu e estava conversando com ele. Porque a morte espiritual, ela não é instantânea. Amém? Ela não acontece no estralar de dedos. O pecado não foi ele ter comido do fruto, foi ele ter desobedecido a Deus. E quando então o homem desobedeceu a Deus, o primeiro sacrifício foi feito aonde? Quem já leu na Bíblia que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo? Quem já leu? Quem já leu? Amém? Aonde que Jesus derramou a primeira gota de sangue? No jardim do Getsêmani. Sabe por quê? Porque também foi no jardim que a primeira gota de sangue foi derramada, quando Deus teve que sacrificar um animal para cobrir o homem do seu pecado. Então Deus teve que sacrificar, porque alguém desobedeceu. Irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou dizer para você que a provisão de Deus, o favor de Deus, ele só pode te encontrar num lugar chamado obediência. Por isso que eu digo que o filho que não honra pai e mãe, que não respeita pai e mãe, está debaixo de maldição. E vou repetir. Pode passar 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, a palavra de Deus continua a mesma, ela vai permanecer para sempre. Os princípios de Deus são imutáveis, inegociáveis. Não adianta trazer dízimo, oferta, a gente não quer. Nós não precisamos do seu dinheiro. Dinheiro maldito aqui a gente não quer nesse altar, não. Aprende a honrar primeiro teu pai e tua mãe. E se eu tiver que ir lá na tua casa falar para você, vou levar uma maquininha de choque. Fala pro teu filho aí, ó, filho, vou chamar o pastor para vir lá em casa. Porque, irmãos, tem pessoas que só conseguem ressuscitar espiritualmente levando choque. Olha aí, alguém entendeu? Aleluia, glória a Deus. Tem alguém conectado aí? Tem gente que só consegue ressuscitar das cinzas quando leva um choque de realidade. Porque nós estamos em dias, né, em que a humanidade toda, todo mundo está assim: e agora? O que vai ser da gente com esse vírus? Cara, maior do que o vírus é o Deus que você serve. Amém? Você está vivo aqui. Isso é uma dádiva de Deus. Isso é uma graça de Deus tão grande na sua vida, que você deveria só agradecer, somente pelo ar que você respira. Por isso que a palavra diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A gente estava sendo ingrato até eu acho que pelo ar que a gente respirava. Nós deixamos, quando Deus ele começa a mexer algumas coisas, ele abala aquilo que é abalável, para que o inabalável seja manifesto dentro de você. Por isso que Paulo diz que é na fraqueza que nós somos fortes, né? Você já viu quando você está limitado em algumas áreas, quando você perde o controle da sua vida, você vai para a oração. E é tudo o que Deus queria. Quando Ele tira você do controle, aí Ele assume a direção da sua vida. Porque se você quiser estar com o controle na mão, vai ter tempestade, o barco vai afundar, igual Jonas. Amém, irmãos? Eu costumo dizer que as pessoas têm que ser livres até para ir para o inferno, se elas quiserem. Não tente trazer para a igreja pessoas que Jesus não converteu elas, que o Espírito Santo não convenceu elas. Está dando pérola aos porcos. Porque uma pessoa que é movida pelo Espírito, ninguém precisa convidar ela, ela mesma se convida. Se ninguém vier, ela pega um ônibus, ela vem de a pé, ela dá um jeito para estar na presença de Deus. Porque ela sabe que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Chega, irmãos, precisamos entender que Deus está querendo trazer maturidade esses dias para as nossas vidas. Se existe um profeta desse tempo, é o Facebook. Só pelo Facebook eu sei os crentes que estão doentes na alma, é só vômito. Cara, tem pessoa que postagem é só indireta, é só vômito da alma. Só fala de inveja, como se o centro das atenções do mundo fosse ela. Não. Você não é o centro das atenções do mundo, você é o centro das atenções de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que você para Ele é como a menina dos seus olhos. Então não te preocupa com o que os outros falam a teu respeito, te preocupa com o que Deus fala ao teu respeito.
E quando você entende que você é em Deus, a opinião dos outros não interessa mais. Amém? Agora, quando você não sabe quem você é em Deus, aí é um problema grave. Deus tinha escolhido Saul, sim ou não? Cara, Deus, ele teve uma oportunidade, é interessante porque Deus sempre quis governar. Antes de ter um rei, Deus falava através dos profetas e através dos juízes. E geralmente o profeta também ele exercia as duas coisas. Ele era juiz, porque alguém levava uma causa diante do profeta e ele intercedia, falava com o sacerdote. Então eles julgavam a causa. Até que chegou um dia que um cara chamado Baraque se acovardou de executar aquilo que foi chamado para fazer. Nós estamos, irmãos, numa geração de homens fracos, de homens sem atitude, de homens... quando a gente fala aqui que a gente gostaria que não existisse o círculo de oração na igreja, é porque esse lugar não é delas, é dos homens. Por isso que quando Deus veio no jardim, Ele não falou com a mulher, Ele chamou o homem. Porque a responsabilidade é nossa de cobrir nossa casa. Cara, ninguém mais tem mais autoridade do que você para orar pela tua esposa, irmão. Se você está tendo que pedir para um pastor orar, é porque você está desalinhado com Deus, você está fora do propósito de Deus. Porque a porta aberta nos céus para a tua casa é você, irmão. Mas a palavra diz que entrará no santuário do Senhor o homem de mãos limpas e um coração puro. Então nós precisamos purificar as nossas mãos e o nosso coração. Ah, mas pastor, mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou indo na igreja, eu estou tocando, eu estou cantando. Isso não é obra de Deus. Obra de Deus não se faz na igreja. Isso não é obra de Deus, irmão. Cantar, pregar, isso não é obra de Deus. Obra de Deus é você cuidar daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Por isso que quando alguém apresenta uma criança aqui no altar, diz: "Ó, pastor, o senhor apresenta o meu filho aí?" Sim, pode trazer, a gente apresenta. Um dia eu estava apresentando uma criança, comecei a chorar, porque Deus falou para mim assim: "Fala para eles, meu filho. A palavra diz que os filhos são herança de quem?" Você consegue entender que Ele colocou a herança dele na sua mão para você cuidar? Os filhos não são a tua herança, são a herança do... Aí ele falou assim: "Meu filho, fala para eles que eu estou confiando a minha herança nas mãos deles, porque eu sou como... Quando eu falei sobre o filho pródigo, eu sou o único pai que dá herança para filho ainda vivo." Está entendendo o que eu estou falando? Porque ele sabe. Por que o pai dá herança para você? Por que esse pai que a gente ama, que a gente aprendeu a amar? Porque o filho sabe que mais importante que a herança é a presença. Por isso que o pai não foi atrás do filho pródigo, porque o filho pródigo sabe o caminho de volta. Ele sabe. Jesus, ele não mandou ninguém ir atrás do filho pródigo, ele mandou ir atrás da ovelha perdida. O filho pródigo não. O filho pródigo você deixa Deus, o Espírito Santo, tratar com ele, porque ele sabe o caminho de volta para a casa do Pai. Agora, o maior perigo é quando a gente começa como Deus ele é maravilhoso. E aí ele falou comigo a respeito disso. Ele me disse: "Meu filho, fala para eles que essa criança que eu estou entregando para eles, um dia vai ter que voltar para mim, na mesma essência que eles receberam." Uau! Cara, aí você diz: "Eu quero um filho." Amém? Você quer um filho? Amém? Quem quer filho aqui? Eu quero, vou levantar até os pés aqui, ó. Olha, Deus. Se possível, pode vir 2, né, amor? De uma vez só, né? Olha, Deus. Manda aí, Jesus. Dê um jeito. Não tem problema. Agora, como você vai conduzir isso? Porque melhor é o fim do que o começo, sempre é melhor. Quem tem mais de 40 anos aqui, levanta a mão. Se você tivesse 18 anos com essa cabeça que você tem hoje, a gente tinha todo aquele gás, mas não tinha entendimento. Hoje você tem entendimento, mas não tem todo aquele gás. Mas a palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! E subirão com asas como águia. Então você pode escolher ficar se lamentando pelo que está acontecendo, ou começar a enxergar aquilo que Deus está por fazer. Aleluia!
Eu prefiro enxergar aquilo que Deus está por fazer. Pastor, por que Deus parou a igreja? Porque a igreja não estava mais sendo influente. O evangelismo não funcionava mais. E eu esqueci de falar isso numa outra ministração. A gente nunca consegue concluir tudo, terminar tudo, porque o tempo é curto. Mas quando inventaram a televisão, os crentes deram para o diabo. O diabo foi na campanha da vitória. E o pastor disse: a televisão é do diabo, irmão. O diabo disse: eu tomo posse, em nome de Jesus. Teve um irmão que disse: não, a televisão é minha, estou pagando ainda. Aqui as prestações aqui, ó. É minha, foi eu que paguei. Que coisa do diabo que é, rapaz. Mas infelizmente, por falta de entendimento, ele assumiu um lugar que nós deveríamos ter assumido. Agora veio a internet. E quando eu vejo crente lambendo ferida na internet, eu tenho vontade de dizer: toma vergonha na cara, e não envergonhe o evangelho com essa lambeção de alma. Vai ser curado, vai procurar um pastor, vai procurar uma igreja, vai procurar alguém que você possa ministrar no teu coração, você ser livre disso, que é uma vergonha. Alô? Por que Deus fechou a igreja? Para a gente entrar nesses lugares e tomar esses lugares em nome de Jesus. A internet não é do diabo, a internet é nossa. E nós vamos usar essas redes sociais para salvar vidas que estão pensando em cometer suicídio. Nós vamos propagar o evangelho de Cristo. Aleluia! Aleluia! A igreja estava se movimentando, mas não estava influenciando. Enquanto os crentes estavam vindo para a igreja, os pedófilos estavam com os filhos na internet. Eu não vou na igreja porque meu filho não quer. Pastor, quem é que manda na tua casa? É você ou teu filho? Espera aí, quem é a autoridade dentro de casa? Não vou porque meu filho não quer ir na igreja, então não vou no culto. Quê? Teu filho já manda em você desse tamanho? Que versão de valores é essa? Que evangelho é esse que mostraram para você? Irmão, um dia eu fiquei com uma ira santa, meu Deus. Fica tranquilo, amor. Eu sei. Um dia eu e minha esposa, há uns anos atrás, a gente foi no shopping Guatemi. Tinha uma menininha com a mãe, eu acho que ela tinha uns 8 anos, né, amor? Andando naquele trenzinho. Quem já viu aquele trenzinho que bota lá no shopping Guatemi? A menina foi e tal, e o pai, talvez seja aqui. Não sei se você está aqui. Tu vai ter que me perdoar, irmão, porque se tu quer ser salvo, tu vai ter que perdoar. Ninguém vai ser salvo com ferida na alma, amém? Irmão, e a gente estava lá, nós fomos levar nossa filhadinha lá. E aquela menina, quando acabou as voltinhas do trem, aí o pai foi pegar ela do trenzinho e disse: vem, filha. A menina se levantou daquele trenzinho, dando um soco na cara do pai dela. Mas não, irmão, não era tapinha, não era soquinho, era soco que estralava no ouvido. O pai dizia: ai, filha, não faz isso. O quê? Não me deu uma vontade de dizer: cara, que é isso, irmão? Uma vergonha na cara, rapaz. Se com essa idade ela está fazendo isso com você, quando você crescer, ela te mata para ficar com o que é teu. Ai, pastor, eu vou dar de tudo pro meu filho. Constrói um monstro, dá de tudo para tu ver. Alguém vai chamar a atenção do teu filho, tu fica brabo, né? Mas se você não der limite para ele, lá no mundo, quando ele crescer, alguém vai dar limite. Lá vai ser um tiro, uma facada, aí vai doer mais. Alô? Eu sei que é difícil ouvir uma palavra como essa, mas é a realidade. Por que eu estou falando aqui sobre a história de Saul? Porque Samuel aqui está dizendo o seguinte: por que você inverteu os valores? Por que você quis agradar ao Senhor com sacrifícios, se Ele te pediu obediência só? Era só você obedecer a palavra. Fica lá, espera, quando eu chegar, eu vou sacrificar, eu sou o sacerdote. Irmão, o pior erro na vida de crente nessa geração é querer fazer coisas que Deus não mandou. Aí fica frustrado, fica magoado, fica ferido e fere os outros, porque o curado cura e o ferido fere. E só tem um lugar onde você encontra o favor de Deus, é na obediência. Você quer o favor de Deus? Então anda na obediência. Jonas entendeu isso na prática. Deus
queria salvar um povo, e ele estava pensando no seu próprio umbigo. Ele disse: pá, se eu for para lá, os caras vão me matar. Irmão, se tu tem uma palavra de Deus, deixa de ser covarde. Se Deus te mandou fazer uma coisa, não seja medroso. Eu já entrei em terreiro de macumba, já fechei terreiro de macumba, e não tenho medo do capeta, porque eu não tenho problema, eu tenho um Deus poderoso. Aleluia! A Bíblia diz que é Ele que fugirá de nós, não é nós que vamos fugir dele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Quantas legiões, quantos demônios tem numa legião? A menor legião, 6.000. Quando a palavra diz 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, não está falando de 1000 pessoas. Está falando de uma pessoa possessa de uma legião, e você com o Espírito só bota todos eles no chão. Consegue entender isso? Mas isso só é possível se ele te encontrar morada em você. Isso só é possível se realmente Deus puder habitar dentro de você. O problema de Saul é que ele achou que Deus era um Deus de visita. Não, a Bíblia diz que ele é Deus Emanuel, ele é Deus sempre presente. E quando você tem consciência da presença, você não peca mais, porque você vai ter consciência de que você nunca está só. Lembra daquele livramento que Deus te deu? Quando você nem conhecia Ele? Quem lembra? Ele sempre esteve lá, só que você não sabia. Mas Ele sempre foi fiel, porque existe uma palavra empenhada sobre a sua vida. Agora, quando uma palavra de Deus está empenhada sobre a sua vida, o que eu tenho que me preocupar, pastor, nesses dias? Não, você não precisa fazer nada, você só tem que confiar e obedecer. Amém? Porque uma coisa é certa, irmãos, sempre vai haver duas vontades dentro de nós. Sempre vai haver duas vontades. Até em Jesus houve. Mas eu te pergunto, Deus poupou Jesus? Deus poupou ele? A Bíblia diz que aquele a quem nem o Filho poupou, como Ele nos poupará também. Jesus lá, antes dele ir para a cruz, no Getsemane, ele bebeu uma taça da ira. A Bíblia diz que ainda existe 7. Quantas? Quantas? Então Jesus não te livrou do inferno, Ele te livrou da ira de Deus, porque a ira de Deus virá sobre essa terra. Vendo como é difícil glória numa hora dessa? Porque o teu coração está aqui. Se o teu coração estivesse na glória, você não se preocupa, sabe? Porque quando a ira vier, você já não vai estar aqui, você já vai estar na glória com Ele. Eu não vou estar aqui para ver. Não, eu não vou. Eu não. Jesus não me livrou do inferno, Ele me livrou da ira. Porque da ira nem o diabo vai escapar. Ele vai ser o primeiro. Agora o que acontece? Quando Jesus está angustiado, aflito, Ele já tinha curado um monte de gente, já tinha ressuscitado mortos, já tinha curado leprosos. Mas na hora que ele estava angustiado, ele não encontrou ninguém que pudesse vigiar com ele pelo menos uma hora. Ele disse: cara, fica aqui comigo, vou morar, eu estou angustiado. Não, Jesus, tu é o super-homem, tu é o cara, tu anda sobre as águas. Não, tu não pode estar angustiado. Irmão, quem disse que você não pode? É por isso que os pastores se suicidam hoje, porque eles não podem ser humanos. Eles têm que representar uma coisa, eles têm que representar uma imagem que o povo cria, ou que eles mesmos criaram. Não, um pastor, ele tem a mesma tentação que você tem, ele tem a mesma angústia que você tem, e às vezes em nível maior, só que a graça de Deus também é maior. Agora depende qual é o lugar que você se posiciona, de obediência ou de sacrifício. Esse é um tempo que eu vou dizer para você, muitas igrejas que estão abertas pela vontade humana vão fechar. Vou repetir. Muitas igrejas que estão abertas pela vontade humana vão fechar. Pastor, mas é a igreja de Jesus, não é? Porque a igreja de Jesus, você não precisa arrancar a lã, a gordura das ovelhas, você não precisa fazer campanha para ganhar dinheiro, você não precisa vender envelope, lenço ungido, coisa ungida. Porque se os crentes não quiserem dizimar, Deus converte os ímpios, traz prostituta, traz bandido aqui, arrependido, aleluia. A obra que é dele, que sustenta é Ele. Não
precisa ficar gastando tempo no culto falando de dinheiro. Esse lugar aqui não é para falar de dinheiro. Nosso Deus não é Mamon, é Cristo. Aleluia. A espada de Jeová vai passar esses dias e vai separar aquilo que é santo daquilo que é profano. E eu estou orando por isso. Você não sabe o que tenho passado nesses dias por causa dessa palavra. A gente sofre até ameaça. Mas eu vou até o fim. Pela verdade eu vou até o fim. Eu estou disposto a morrer por uma verdade, mas não viver um segundo da minha vida numa mentira, jamais. Cara, se é para viver uma mentira, então a gente fica no mundo, vai para o inferno igual, né, irmão? Se é para viver uma mentira, cara, volta para o mundo, se joga na lama de uma vez. Por isso que a palavra diz que aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é santo, purifique-se ainda. Aleluia! Acabou, chegamos nesse tempo, não vai dar mais para ficar meia boca. Crente meia boca, irmão, não vai dar mais não, filho. Não vai dar mais não. Não, parou mensagenzinha para massagear o ego de crente. Bem que Deus tem bênção, que Deus tem vitória. Aí o dia que vem a luta o crente desvia. Porque você não estava ministrando no espírito, era só na alma, só no ego. Deixa eu te falar uma coisa, você diz eu sou livre em Cristo, você ainda é escravo do seu ego? Porque se você precisa de um elogio para você se sentir bem, é porque você não está ouvindo a voz de Deus. Vou dar um exemplo, Gideão. Quem conhece a história de Gideão aqui? Quando o anjo apareceu para ele, disse: Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. Ele disse: eu? Ih, não sabe de nada, anjo. Estou com o nome no SPC, no Serasa. Estou quebrado aqui, a minha família na minha mais pobre. Eu sou menor da minha casa, minha família mora lá na favela, lá naquele barraquinho lá. O Senhor é contigo. Cara, se você tem uma palavra de Deus, nada mais importa. Se você, irmão, um homem que tem uma palavra de Deus, ninguém para ele. Já viu um cara, quem é casado, quais as mulheres que são casadas com um homem de fé aqui? Quantas vezes você disse, amor, cuidado, não vai, e ele fez e deu certo? Às vezes eu digo para mim assim, amor, se tu não tem fé, vem de carona comigo. se não der certo, não é porque não foi Deus que falou. Mas se foi Deus que falou, cara, ninguém me segura, irmão. Quando nós entramos nesse salão aqui, na primeira ceia, uma pessoa me perguntou, pastor, se o senhor, uma não, várias, se o senhor soubesse que tinha pandemia, o senhor ia alugar esse salão, o valor mais alto do que era lá em Flores? Eu disse sim. Mesmo com todo esse cenário, sim, eu tenho uma palavra. O que me move não é bajulação de homens, não é expectativa nas pessoas, é nele. Se é nele, irmão, olha como está aqui, a coisa linda hoje, glória a Deus. Sabe por que você veio para cá? Porque ele fez isso não por amor a mim, ele fez isso por amor a você. Eu só estou obedecendo a ele, irmão. Amém? E quando nós entramos nesse lugar de dependência de Deus, eu falei a semana passada, quem estava no culto de sábado passado, que eu falei sobre quando a gente cresce. Quando a gente cresce o negócio fica complicado. Porque a gente não sabe lidar com a liberdade. A criança, quando ela é criancinha, bem criancinha, você dá comidinha na boca e ela come o que o pai dá. O que o pai bota na mesa. É ou não é? Agora quando ela aprender a comer sozinha é um problema. Porque daí o pai ela dá mais trabalho quando ela começa a comer sozinha. Sim ou não? Porque agora você tem que cuidar, porque tudo que ela pega, ela bota onde? O trabalho de Deus com nós é a mesma coisa. Quando a gente não sabe nada, quando a gente não tem conhecimento de nada, a gente vai para a igreja, ouve um louvor e se derrama, chora, adora, se entrega. Se alguém dizer, Jesus te amo, meu Deus. Mas aí você começa a crescer, começa a se alimentar, começa a ficar intelectual. Você vem para a igreja, vamos ver o que esse pastor está falando aí. Se não, isso aí eu já conheço. Existe um provérbio que diz assim, ó, que a alma farta pisa em favos de mel.
alma farta pisa em favos de mel, mas a alma faminta até o amargo se torna doce. Nós estamos entendendo isso na prática nesses dias. Coisas que a gente não valorizava mais vão ter um imenso valor nesses dias. Coisas simples que você deixou passar desapercebido nesses dias vão voltar a ter um valor imenso para você. E glória a Deus, sabe por quê? Deus está tendo você de volta. Deus está tendo você de volta, irmão. Deus está te trazendo de volta para Ele. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente não ouve a voz de Deus, Deus usa as circunstâncias para falar com a gente. E ouvir as circunstâncias é bem mais difícil, bem mais doloroso. Eu lembro do meu avô gostava de tomar uns tragos, né? E eu morei na casa do meu avô um bom tempo. Aí quando ele, sabe aquele bêbado que quando ele bebe, ele quer ser pregador? Quem conhece um bêbado assim? O cara conversa, ele quer tirar lição de moral, quer falar da vida e tal. Eu acho que o meu avô era para ser um pregador, mas ele perdeu a oportunidade. Então eu assumi esse lugar, glória a Deus. Eu não perdi a oportunidade quando veio, mas ele sentava comigo, né? Às vezes eu ouvia a minha cunhada falando, a irmã da minha esposa, a Vânia, talvez ela esteja me assistindo. O Wagner nem estudou tanto, mas ele fala tão bonito, né? Eu aprendi com meu avô. Meu avô era um cara muito eloquente nas palavras. Ele trabalhava num porto. Ele trabalhava nos navios que vinham de fora, até falava um pouco de inglês. E aí quando ele estava bêbado, estava o Wagner lá com um ouvidão desse tamanho assim para ouvir ele. Dizia aqui, vem cá meu neto, senta aqui. Ele dizia assim, talvez meu pai esteja assistindo, eu vou falar aí. Fica tranquilo aí, tá pai? Ele dizia assim, meu neto, teu pai é um cabeçudo. Eu digo, vô? É um baita de um cabeçudo. Digo, por quê? Ele não ouve meu conselho. Por isso que às vezes ele paga o preço. E quando às vezes eu também tenho que pagar o quê? Eu também tenho que ajudar ele a pagar o problema que ele mesmo resolveu. Digo, pois é, né, vô? Aí ele me disse uma coisa que ficou imprimida no meu espírito. Meu neto, você vai sempre, a vida é uma escola. Você sabia que a vida é uma escola? A vida é uma escola. Você sempre vai aprender. Amém? Você vai aprender, querendo ou não. Você não tem escolha, você vai aprender. Mas existem duas formas de você aprender. Uma é ouvindo, a outra é apanhando. Mas a vida vai te ensinar. Quantos de nós hoje aqui pensam assim, se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe, se eu tivesse ouvido o conselho do meu pai, e agora você tem que fazer o caminho de volta e recuperar o que você perdeu, porque você não deu ouvido ao conselho. E eu vou dizer para você, irmão, que é melhor obedecer do que sacrificar, sempre. Amém? Até meia-noite a gente pode ir, né? Glória a Deus. Meu Deus. Antes de Davi assumir o trono, ele teve que enfrentar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Davi, Jesus, antes de ele dizer, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele teve que ir aonde? Ele teve que ir para a cruz. Ele não disse isso antes de morrer na cruz por nós. Ele não recebeu todo o poder sem primeiro passar pelo processo. O problema é que quando a gente começa a passar pelo processo, a gente quer criar atalhos porque dói. Ei, deixa eu dizer uma coisa, aquilo que está doendo em você hoje é para gerar em você um homem e uma mulher de autoridade. Por isso que Paulo disse, essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso, peso de glória. A Bíblia diz que muito em breve Deus esmagará Satanás aonde? Para esmagar tem que ter o quê? Então não foge da tribulação, porque essa tribulação está produzindo peso de glória para você esmagar a cabeça do inimigo. Quando você sair, aleluia, desse processo, você vai sair cheio da autoridade de Deus. Você nunca mais vai ser o mesmo, porque o processo vai te ensinar. E o processo nos ensina a ter responsabilidade com aquilo que Deus nos deu. Tudo que você recebe muito fácil, você perde muito fácil.
Não facilite as coisas para o teu filho, ensina a ele que no mundo tudo tem um preço. Aí eu vou dar de tudo para o meu filho, faz isso para tu ver. Vai ficar um bebezão gigante, de fraldão. Aí quando casa, vai casar de fralda, para a mulher cuidar. Aí ele olha, ele não casa com uma mulher, ele casa com uma segunda mãe. Eu vou falar algo que é muito forte aqui. Oh, glória. Tá com fome, né, crente? Fala de novo, fala. Fala mesmo. Tem certeza, mano? Escuta aí. Quem conhece o significado da palavra incesto? Incesto é o ato sexual de uma mãe com um filho. Você sabia que isso no mundo espiritual acontece sem ter contato físico? Quando uma mãe impede um filho de ser um homem. Alô? Aí ele se torna um menino grande. Se torna um grande problema. Porque daí ele casa com a mulher procurando nela uma outra mãe. E daí quando vê, ele está de volta na casa da mãe. Isso também é incesto. É um abuso emocional. Vou falar de novo. É um abuso. Será que tem alguma mãe super protetora aqui hoje? Pega ela, Jesus. Não, deixa o teu filho machucar o joelho, deixa ele cair. Deixa ele entender que tudo tem um preço. Porque senão quem vai pagar o preço depois vai ser você. Eu te pergunto, o que foi que Saul fez para ser ungido a rei? Nada. O que foi que Saul fez para ser ungido a rei? Nada. Com Davi já foi diferente, amor. Eu acho que até Deus aprendeu. Eu acho que Deus pensou assim, não, o primeiro foi muito fácil. O segundo eu vou dificultar um pouquinho. Primeiro ele vai ser um filho bastardo. Por isso ele não vai poder sentar na mesa com os irmãos. Ele vai ter que aprender a lidar com a rejeição. Irmão, tu quer ficar parecido com Jesus? Então tu vai ter que aprender a lidar com a rejeição. Quem já foi rejeitado aqui? Quem já foi muito carente aqui? Ninguém gosta de mim. Oh vida, oh céus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Lê 1 Coríntios, que diz assim, ó. Vede, irmãos, que não são muitos nobres, nem muitos inteligentes, nem muitos eloquentes, a qual Deus escolheu para esta grande obra. Mas Deus escolheu aqueles que não são, as coisas vis, as coisas desprezíveis, aleluia, deste mundo, para mostrar que a glória é somente dele. Aleluia. Não te preocupa se o mundo te despreza. Glorifica a Deus por isso, porque você já foi eleito nele antes da fundação do mundo. Sai dessa depressão que te aprisiona. Em nome de Jesus, seja livre da rejeição. Davi escreveu: em pecado me concebeu a minha. Sim, ele era bastardo. Por isso ele não podia sentar na mesa com os irmãos. Por isso ele foi o último a chegar para sentar na mesa. Porque ninguém queria ele, os irmãos dele não queriam. Irmão, não fica tranquilo se os teus irmãos te desprezam. Existe um Deus que quer te abraçar logo, logo, fica tranquilo. E Ele vai preparar uma mesa para você na presença deles, aleluia. E quando Deus que faz, irmão, ninguém senta na mesa sem você chegar primeiro. Eu amo esse Jesus, ele é lindo demais. Davi, ele poderia ter ficado numa depressão profunda lá cuidando das ovelhinhas. Ó vida, ó céus, ó os meus irmãos. Cara, os caras são bombadão. Abdômen cortadinho. Acho que Davi até tinha uma barriguinha assim. A Bíblia diz que ele era ruivo, baixinho. Ele era pequeno por fora, mas por dentro ele era grande no Senhor. Porque o reino de Deus não vem com aparência visível. Ele está dentro de vós. Aleluia. Cara, hoje você vai sair daqui curado, irmão. Em nome de Jesus. Você vai. Aí ele está lá, cuidando das ovelhinhas. Os irmãos dele não dão bola para ele, os pais dele também não. Ele estava lá fazendo aquilo que colocou, que o pai dele, natural,
colocou nas mãos dele para fazer, ele fez com excelência. Sabe, irmão, maldito não é só todo aquele que está fora do caminho de Deus, é aquele que também faz a obra de Deus relaxadamente. A Bíblia diz que maldito é. Por isso que eu digo para os meninos aqui, ó, qualquer jeito não. Quer fazer de qualquer jeito aqui, você não pode. Vai fazer em outro lugar, aqui não. Tem que ser com excelência. Aleluia, com excelência. Um dia, quando eu trabalhava numa mineração, nesse tempo eu não era pastor ainda. Então eu sempre fui fiel com o meu dízimo, com minhas ofertas. Eu andava com um corcel velho com uns buracos desse tamanho. Então eu passava na faixa, tu via a faixa passar debaixo dos pés assim, ó. Um dia nós estávamos indo para a igreja, caiu a roda chegou no culto primeiro do que nós. Eu vejo uma roda passando por mim, eu digo, olha lá uma roda. Quando eu sinto o carro, bum! É a roda do nosso carro, amor. Daí os caras diziam assim, ó, Wagner, hoje é dia de pagamento. Vai pegar teu dízimo e vai levar pro pastor, né? Teu pastor anda de carrão e tu com esse carro velho podre. Tu é um burro, um trouxa. Irmão, tinha umas 20 pessoas no refeitório. Eu não sei de onde que veio tanta autoridade de Deus para falar aquilo. Eu falei, irmão, aqui, escuta aqui, ô tribuladinho do inferno. Minha vontade é dar um soco, mas não vou dar. Eu sou crente. Mas eu vou falar uma coisa para ti. O meu pastor, por mim, ele tinha que andar de helicóptero, não de carro. O quê? Sim. Se o traficante, e esse cara tinha um filho drogado. Se o traficante que acabou com a vida do teu filho anda de BMW, por que o filho de Deus não pode andar? Se o filho do cão que destrói a vida das pessoas pode andar com um carro bom, por que o filho de Deus não pode? Ele pode ter o carro, só que o carro não pode ter ele. Essa é a grande diferença. Ter uma BMW para quê? Para andar só você e tua esposa, para não dar carona para os irmãos, fica de a pé, melhor que Deus não te dá. Se for para Deus te dar alguma coisa que te roube dele, é melhor você não ter. Alô? Amém? Posso continuar? Todo mundo tenso assim. Pode glorificar, irmão, aí. Tem liberdade, que não sou general de guerra. Não estou aqui como general, não. Mas é uma realidade. A gente precisa mudar essa mente. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então passou-se um tempo, eu sempre fui fiel a Deus, cara. Mas nunca andei de a pé. Deus sempre nos supriu, sempre nos abençoou. Passamos por momentos difíceis, passamos. Amém? Agora a questão é, qual é a motivação? O que está nos movendo nesses dias? Por que nós estamos ansiosos? É por as coisas dessa terra que vão ficar tudo aqui? Ou é por aquilo que vai ser eterno? A tua ansiedade hoje é por estar com o Senhor ou por pagar tuas contas? Não, porque tem crente que vai no domingo na igreja, aqui não tem culto no domingo, graças a Deus. Domingo você faz culto em casa com a tua esposa. Eita glória! Faz um churrasco com os filhos, joga videogame com eles. Não tem problema não, não é pecado não. Pode jogar uma bolinha também, não é pecado. Se você não fizer, o traficante vai fazer. E aí ele vai chamar o traficante de aí, parceiro. Não, irmão, parceiro do teu filho é você, querido. Não deixe que ninguém assuma o lugar que Deus deu para você, cara. Não deixe que ninguém assuma o lugar que Deus deu para você. Sabe por que eu vou te dizer? Que o diabo gostaria de te matar hoje se ele pudesse. Quantas vezes ele já tentou? Sabe por que ele não pôde fazer isso? Porque a última palavra é de Deus. Só que ele não consegue te matar, mas ele faz coisas para você se matar. Tudo que o diabo faz é trazer uma distração. Irmão, o que tem destruído casamentos nesses dias, nas redes sociais, eu vou dizer para você, eu vou dizer para os casados aqui. Se você não quiser, não precisa mais nunca mais aparecer. Se você não ama a verdade, você não precisa mais vir aqui. Se você tem senha no teu celular que a tua esposa não pode ver, porque você deve, mano. Você deve. Se a tua esposa tem senha, é porque ela deve. Alô? Deve. Porque quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Se tem é porque deve. Não adianta vir para a igreja que eu não vou te abençoar. Vou dizer, arrependa-se do teu pecado.
antes que ele venha, porque senão o que te espera é o inferno. Alô? Eu estava falando aqui no Iaz Xará hoje. É muito interessante os casais quando brigam, né? Não sei se acontece. Será que é só com nós, nega? Dá aquela discussãozinha, fica um bicudo para um lado, outro bicudo para o outro, assim, ó. Aí o cara sai, vai trabalhar bicudo, a mulher fica em casa bicuda. E se o bicudo no caminho morre? Como é que vai acertar isso? A tua salvação está comprometida e a dele também. Bobão. Por isso que a palavra diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, conserta antes que anoiteça, porque tu não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Eu vou pegar fundo hoje aqui, irmão. Tu está preocupado com amanhã? Tu sabe se vai existir amanhã? Se deleita no Senhor hoje aqui, desfruta dele hoje, aleluia. Desfruta do momento que você está na casa dele, guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor. Meu Deus, o Asaf escreveu o Salmo 84 dizendo: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Só que eu vou dizer para você, eu não me contento só com isso. Quando a motivação é correta, ele não fica aqui na igreja. Ele faz como ele fez. Quando Jesus encontra alguém com a motivação correta, o culto é diferente, o negócio é diferente. Uma vida no Espírito. Eu não acredito que Deus tenha um escritório. Talvez seja uma heresia minha. Você não precisa acreditar se você não quiser. Tá bom? Eu não acredito que Deus tenha um escritório com uma mesa grandona assim. Aí você marca uma hora para falar com ele. Ó, Deus, tal hora eu vou falar contigo. Aí chega lá, tem uma senha. Agora fulano de tal, pode entrar. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, agora todos têm acesso. Então você não precisa marcar a hora para falar com Deus, você pode falar com Ele a todo momento, porque Ele é Deus sempre presente. Então eu não preciso vir para a igreja para orar, eu ando o dia inteiro falando com Deus. Todo dia, eu ando. Eu acho que as pessoas pensam que a gente é louco, mas pode pensar o que quiser, eu sou mesmo, eu só uso os loucos. Quando você é criança, você corre atrás de profeta. Aqui, Saul quis negociar com o profeta. Deus já tinha rejeitado ele. E ele falou assim: Samuel, fica aqui comigo. E daí o povo vai pensar que Deus está comigo também. Não adianta você ficar andando ao redor de profeta para as pessoas pensarem que Deus é contigo. Não adianta. Quando Deus te rejeitou no coração, já era, meu irmão. Acabou para ti. Não adianta uma vida de aparência, se vestir de santidade, botar um ternão, uma gravata, um cabelão compridão. Mas a língua é tamanho, meu Deus do céu. Sabe, lá no meu bairro tem bastante gente religiosa, assim, sabe? Não, nada contra, irmão, amém? O Espírito Santo vai dar para cada um a medida da sua roupa, mas que dê também a medida da sua língua. Porque uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim, tá rindo aí, tá de máscara, né? É mais fácil. Não, é verdade, lá no bairro, lá diz: pastor Wagner, o senhor viu que aquela irmã está usando calça, pastor? Meu Deus, aquela calça que ela está usando, misericórdia. Digo: irmã, se ela vai para o inferno por causa da calça, você vai por causa da língua. Porque só quem pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se ele não fizer, não adianta vestir por fora. Se por dentro não estiver limpo, Deus não pode habitar, cara. Agora eu vou dizer, se ele habita aqui dentro, quem vai governar a sua vida vai ser ele. Ele vai dizer: filha, isso aqui para você não cabe, filha. Irmão, eu vou falar sincero, aqui na nossa igreja, nessa igreja acontece. Uma hora eu vou chamar a atenção. Tem irmãs que vêm com uma calça para a igreja que é melhor ela vir pelada. E eu já vou avisar para os jovens, eu não quero jovens nenhum lá atrás, lá, ó. Que eu já peguei jovem olhando aí para a bunda das irmãs aí, ó. Não quero. Se eu pegar daqui, eu quero jogar o iPad na cabeça dele lá atrás. Mas eu quero também jogar na cabeça dela, porque ela é tão culpada quanto ele. Pastor, não vou vir mais nessa igreja. Vai para o inferno se você quiser. Quer ir para o céu? Não, desse jeito não vai. Porque não é questão da calça e da saia. Porque também tem saia que, misericórdia, irmão. Não, bota uma calça que é melhor. É verdade, cara.
Irmão, se você não gosta de ouvir verdade, não vem aqui. Agora, se você gosta, cara, é aqui, é negócio. Você ama a verdade, a verdade é uma pessoa, é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não existe outro caminho. O caminho é estreito, é isso aí mesmo. Não estou aqui para agradar pessoas, estou aqui para falar aquilo. Cara, se a palavra me pega, eu me jogo no chão. Eu não espero ninguém cair, eu mesmo me jogo. Tem que ser assim. Porque enquanto é tempo, a mensagem desses dias para a igreja, escute, eu estou orando para que as igrejas que falam Deus tem bênção, Deus tem uma vitória, feche. Porque um povo egoísta que não sabe ajudar ninguém, que não estende a mão para ninguém, só pensa no seu próprio umbigo. Construímos monstros, construímos filhos que vão ser futuros assassinos, abusadores. Não, irmão, aqui nós vamos construir filhos saudáveis. Filhos que vão chegar e vão dizer: filha, essa roupa. As jovens aqui, as irmãs jovens aqui, cadê as filhas jovens aqui? Filha, por favor, se você vê alguma menina que vem para cá, para esse lugar com uma roupa que não cabe, deixa Deus te usar e fala para ela, confronta ela, diz: filha, não dá não, volta para casa, bota uma roupa decente, bota. Isso aqui é para tu ir para um funk, para um negócio, para a igreja, para a casa do Senhor. Não. Não. Você entra na delegacia de qualquer jeito? Hã? No fórum. Entra de bermudão no fórum, sem camisa? Entra? Não. Por que não? Ah, pastor, porque é uma autoridade. E Deus é o quê? Será que você dá mais reverência para os homens do que para Deus? Aí o que os outros vão falar? Não, o que os outros vão falar não me interessa. O que me interessa é o que Ele vai falar. Por isso que Jesus falou: não temeis aquele que pode matar só o corpo. Antes temei aquele que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Será que eu continuo? Oh, glória. Meu Deus. Não era necessariamente isso, mas saiu. Deus está falando aí. Então, Davi, Deus dificultou as coisas para ele, sim ou não? Sim ou não? O cara estava lá cuidando das ovelhinhas, Deus manda um urso. Aí Davi olha para o urso e disse: não, aqui não tem para ti não. Esse território aqui, essas ovelhas aqui, tu não vai tocar não. Porque o pastor de verdade, irmão, pastor de verdade, dá vida pelas ovelhas. Pastor que é pastor, ele tem cheiro de ovelha. Não, segue segurança daqui, eu não quero tocar nesse povo. Marca uma hora para falar com o pastor. Isso para mim não é pastor. Porque o meu Jesus destituiu isso da sua glória. Ele gostava de sentar na mesa com os pecadores. Ele gostava de ter cheiro de gente. Dificilmente iria na casa de um fariseu. Mas teve um homem que o cara não convidou ele. Ele mesmo se convidou para ir na casa do cara. Por quê? Porque a motivação era correta. Muita gente vem na igreja para buscar carro, buscar dinheiro, buscar prosperidade. Aqui não é teu lugar. Se você é atraído por dinheiro, você não ama Deus, você ama a riqueza que Ele pode te dar. Então não é Deus. Ah, pastor, aquela igreja fala de dinheiro está cheia. Claro, porque o povo não quer Deus, eles querem o benefício de Deus. Eu prefiro ter Ele. Eu prefiro ter Ele e não ter um centavo no bolso e dizer: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas a hora que eu abrir minha boca, cara, o inferno vai tremer. Aleluia. Ai, mas pastor, estou andando como um carrinho velho. Não interessa, não é o carro que define quem eu sou, é quem está dentro do carro comigo. Aleluia. Isso tem que acabar. Estou orando para isso acabar. Esse artístico gospel, em que as pessoas não têm mais acesso ao pastor. Que evangelho é esse, irmão? Eu estou falando de Zaqueu. Zaqueu já era rico, sim ou não? Então ele não foi em busca de dinheiro. Zaqueu estava doente? Não. Qual era o desejo de Zaqueu? Conhecer. Irmão, no meio de uma multidão, Jesus só estava querendo encontrar alguém com o desejo correto. Deixa eu repetir para ver se você pega no teu espírito. No meio de uma multidão, ele só estava procurando uma pessoa que estivesse buscando ele pela sua presença.
Quando ele vê aquele baixinho na árvore, ele disse: achei. Achei. Esse aí o culto não vai terminar aqui. Eu vou para casa junto com ele, porque ele veio pela motivação correta. Quando você vem com desejo de conhecer, o culto não termina aqui. Ele vai para casa com você. Aleluia! Ei! Sim! Eu te pergunto, você quer uma oração para Deus te dar uma bênção, ou você quer levar Jesus para casa? Leva o abençoador para casa com você, irmão. Não vou conseguir falar tudo hoje. E Davi, ele foi uma espécie de Cristo, porque antes dele assumir o trono, ele primeiro teve que ir para a guerra. Vou falar de novo. Antes dele assumir o trono, ele teve que primeiro ir para onde? A Bíblia diz que Jesus é rei dos... Ele é rei de quem? Quem é rei aqui? Quem está caminhando para esse lugar de governo? O governo do reino. Então vai ter guerra. Antes de você assumir o lugar, primeiro tu vai para a guerra. Quem está disposto? Deus mandou o urso. Ele venceu o urso. E Deus disse assim: eu vou aumentar um pouquinho mais o nível de batalha. Antes dele enfrentar o gigante, eu tenho que fortalecer os músculos espirituais dele. Irmão, fala sério. Eu não sei contar você, cara. Mas eu, quando me converti, os primeiros, pelo menos o primeiro ano, foi só glória. Uma misericórdia. Mas depois veio o processo. A gente experimenta de uma bondade de Deus, de uma misericórdia enorme. O cara estava desempregado, arruma um emprego. O cara estava de a pé, agora tem um carrinho. Mas aí começa a aumentar o nível de batalha. Aí você começa: meu Deus, Senhor, eu falava que ia ser só bênção, só vitória, só glória. E agora vem essa luta aí. A luta não vem para te matar, ela vem para te tornar mais forte. Aleluia, fica tranquilo. Aumenta o nível de batalha, aumenta o nível de autoridade. Deus mandou o leão. Quando chegou a hora do gigante, Davi já não enxergava mais aquilo como uma luta. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Quando chegou a vez do gigante, a percepção de Davi com relação a Deus mudou. Quando o gigante veio, ele não viu como uma luta, ele viu como uma oportunidade de Deus ser glorificado na vida dele. Essa luta que você está vendo hoje pode ser uma oportunidade de Deus ser glorificado na sua vida. Por isso que Jesus falou: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Depende da tua percepção. Ele disse: para que matar esse gigante aí? Qual é que vai ser gigantinho aí? Ele vai casar com a filha do rei. Deixa eu ver a filha do rei. Uma gatinha aí, mano. Benção. Já entrei em outras batalhas e o Senhor foi comigo. Isso aí vai ser bichinha. É mesmo? Vai casar com a filha do rei? Ele nem queria o trono, ele queria só a filha do rei. Quando você quer a filha do rei, ele te dá o trono. Quando você aprender a amar a filha primeiro, é porque ele tem um trono preparado para você. Porque a mulher representa quem na Bíblia? A igreja. Ele disse: não, por essa daí eu vou enfrentar o gigante. É nós. Foi lá, derrubou o gigante, casou com a mulher, assumiu o reinado, continuou lutando as guerras. E toda vez que ele ia para a guerra, antes dele enfrentar uma batalha, primeiro ele ia aonde? Buscar o quê? O conselho de Deus. Por quê, irmão? Presta atenção no que eu estava falando. Lembra que eu falei da comida? Quem lembra que eu falei da comida? Quando eu sou criança, eu venho para a casa do pai buscar. Quando eu sou criança, eu preciso da provisão do pai para mim crescer, sim ou não? Quem é que provê a comida para mim? Não é ele? Amém? Mas quando eu cresço, que eu começo a ser provedor também, que eu consigo me sustentar, então eu não preciso mais da provisão do pai, o que eu preciso é do conselho dele. Sim ou não? Porque é outro nível. É um outro nível. Quem quer passar para um outro nível? Quem deseja passar para um outro nível? Então eu preciso do conselho, porque quem aqui depois que casou engordou uns quilinhos, irmão?
É por isso, porque a gente não sabe lidar com a liberdade. Não, agora eu consigo comer sozinho, tá? Mas aí você come demais. Aí você se torna um obeso espiritual. Existe obeso espiritual? Existe. Porque nem tudo que você come, o fato de você estar grande não significa que você está saudável. Por isso que um prédio cheio de pessoas, uma igreja cheia de gente, não é sinônimo de saúde espiritual. Pode ser só um inchaço. Se a comida não for saudável, meu irmão, é só inchaço. E é um inchaço de células doentes, de pessoas doentes, né? Porque é um corpo doente, a comida não é saudável. Por isso que os judeus ficaram endemoniados com Jesus, quando ele disse, a minha carne é verdadeiramente comida. Eles disseram, esse cara está endemoniado. Foi aí que eles se escandalizaram. Aí Pedro disse assim, ô Senhor, para de falar isso aí, que a tua carne é comida, para de falar isso aí, porque o povo está indo embora da igreja. Ele disse, o quê? Tu quer ir embora junto também? Pode ir. Ele disse, para quem nós iremos se só tem as palavras de vida eterna? Para quem? Ele não disse para onde. Observe o texto. Ele não disse para onde nós iremos, ele disse para quem nós iremos. Porque quando você sabe na presença de quem você está, irmão, tudo muda. Tudo muda. Você percebe que Jesus entrou na casa de Simão, o fariseu, e o Simão, o fariseu, não discerniu quem era Jesus, mas a pecadora discerniu, e a Bíblia diz que ela lavava os pés dele com suas lágrimas e enxugava com os cabelos. Discernimento, irmão, não tem a ver com o cargo eclesiástico, tem a ver com o coração rendido diante dele. Quem nesses dias quer ter discernimento de Deus aqui? Então, tudo que o diabo faz é tirar você do propósito de Deus. Como é que ele faz isso? Quando ele tira você da batalha. Quando ele convence você a pegar um caminho mais fácil. Quando ele convence você a pegar um atalho. Então você perde o propósito. Quando foi que Davi caiu? Quando ele deixou de ir para onde? Para a guerra. A guerra era o lugar onde ele encontrava o favor de Deus, irmão. Quem quer encontrar o favor de Deus aqui? Tu está na batalha, irmão, fica tranquilo, o favor de Deus vai chegar para você. Não foge da luta, não foge. Aleluia, não afrouxa, fica firme. A palavra diz que, aleluia, como os montes em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então não afrouxa. Ai, pastor, o que vai ser dessa pandemia? Agora tu está em casa? Evangeliza, ganha almas pelo Facebook. Manda mensagem, manda pregação, manda evangelho. Só com a Bíblia, irmão. Você fica lambendo ferida. Aí eu te pergunto, tu acha mesmo que a pessoa que conhece teu Facebook vai vir na igreja quando tu convidar ele? Vendo aquela lamúria? Alô? Tu acha mesmo? Não. Porque nenhum doente vai procurar cura em outro doente. Lembra que eu falei que a igreja perdeu o poder do evangelismo por causa disso? Porque é uma lambeção de alma, ninguém é curado. Não, tu quer ser curado? Nós vamos te curar, irmão. Jesus é carpinteiro, ele vai endireitar os caras de pau. Vou dizer de novo, Jesus é carpinteiro, ele vai endireitar os caras de pau. Principalmente aqueles ungidos com óleo de peroba. Sabe aquele cara que botaram ele na frente de uma obra porque o dízimo dele é alto? Não, vamos ungir esse cara é pastor porque o dízimo dele, né? O dízimo dele pagou o aluguel da igreja. E depois ele cai em adultério, cai em pecado. Ai, o pastor caiu, claro. O cara nem era convertido ainda. Mas o pastor botou ele lá porque ele tinha que pagar o aluguel da igreja. Isso não é igreja de Jesus, coisa nenhuma. Aí tá esse cenário que a gente vê, né? Pastor pedófilo. Adultério dentro das igrejas que é a misericórdia. Claro, porque os pastores negociaram valores. Venderam o meu Jesus por um preço barato. Eu acredito que tem muitos Judas vendendo Jesus por 30 moedas de prata ainda. Até o dia de hoje. Aqui não, irmão. Aqui o teu dinheiro não tem preço aqui tem é valor. Aqui o valor que ele tem, o teu dinheiro não pode pagar. Por isso que alguém me convida, pastor, tu vem pregar aqui, quanto que tu me cobra? Ih, tu não tem dinheiro para pagar, irmão. Não tem. Já foi pago na cruz. Não tem preço, tem valor. Então deixa eu dizer uma coisa, não facilite as coisas para os teus filhos.
não facilite as coisas para as pessoas que estão ao teu lado, porque as coisas não vão ficar melhor. Eu tinha falado isso, eu já falava, faz 3 anos que eu estou falando isso, né, Márcio? Que a coisa não ia ficar melhor, que ia ficar pior. Então não pede para Deus aliviar o fardo, pede para Ele aumentar o nível de autoridade. Aleluia! Quanto maior for o nível de batalha, maior será o nível de autoridade também. Agora eu vou te fazer uma pergunta que talvez vai chocar você. Quem você está seguindo? Jesus ou a multidão que segue Ele? Não me responda, é para você. Quem você está seguindo nesse tempo? Está seguindo Jesus ou a multidão que segue Ele? Porque tem pessoas que estão seguindo Jesus, tem pessoas que estão seguindo a multidão que segue Ele. E eu vou dizer para você que tem pessoas que até adoram a adoração, não adoram a Deus. Ai, toca essa música porque essa eu adoro. Então tu precisa de um estímulo. Se o meu coração é um altar, cara, o fogo é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Se ninguém adorar aqui, eu sou o primeiro a me jogar. Se eu não posso estar aqui cantando com os meninos, eu grito lá, eu canto. Mano. Ei, Deus está levantando uma geração de pessoas apaixonadas por Cristo. E eu vou dizer para você, nesses dias, teu nível de conhecimento teológico não vai fazer diferença. Teu nível de estudo no colégio não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a tua paixão por Cristo. Porque você pode até nem saber falar direito, mas você vai ser a expressão do amor de Deus onde você estiver, cara. Era exatamente isso que Davi era. Você sabia que os judeus até hoje vão no túmulo de Davi? Porque eles sentem que perto do túmulo de Davi eles estão mais perto de Deus. Quem já esteve perto de um homem de Deus? Quem já teve? Chegou lá e disse, cara, esse cara tem algo diferente. Quem já entrou na casa de alguém que sentiu uma presença diferente? Disse, meu Deus, alguém aqui tem intimidade com Deus porque o ambiente é diferente. É disso que eu estou falando nesses dias, irmãos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vou dizer uma coisa para você. O favor de Deus só te encontra num lugar chamado obediência. Pastor, o que aconteceu? Por que eu estou nessa situação? Porque um dia você saiu deste lugar. Vou repetir. Pastor, por que as coisas não fluíram? Porque um dia você saiu desse lugar. Deus está falando contigo aqui, você sabe que é com você. Tem questionado Deus nesses dias a respeito de algumas coisas. Por que isso? Por que aquilo? Deus está falando. Não pediu para Deus falar contigo? Ele está dizendo para você hoje, filho, é melhor obedecer do que sacrificar. Tu quer fazer a tua vontade? Então é sacrifício. Quer fazer a minha? Anda na obediência. Quando você faz a minha vontade, força nenhuma você faz, as coisas acontecem. Até as tribulações que vêm são oportunidades de Deus ser glorificado na sua vida. Quando você anda em obediência. Coloque-se de pé nessa noite. Diga comigo assim: nas muitas impossibilidades, é que Deus revela a nós a sua própria fidelidade. Repita. Nas muitas impossibilidades, é que Deus se revela a nós a sua própria fidelidade. Tem algo para você que possa parecer impossível nessa noite? Deus não está pedindo para você trazer uma oferta aqui, não é nada disso. Deus só quer a tua obediência. Não negocie com Deus. Princípios e valores não se negociam. Se sujeite à palavra de Deus. Como a palavra diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo. E eu te pergunto, Jesus no deserto 40 dias, ele estava com fome, sim ou não? Ele comeu na mesa de Satanás? Não. A Bíblia diz que quando o diabo saiu, os anjos chegaram e o serviram com um banquete.
Ei, irmão, rejeita a proposta do diabo nesses dias. Não tenta pegar atalho nesses dias. Existe um caminho preparado para você. Feche teus olhos. Eu quero orar com você agora. Senhor, eu sei que existe um lugar no teu coração. Eu sei que o Senhor nessa noite tem falado ao coração dos teus filhos aqui. Eu sei que o Senhor nessa noite, Pai, quer levar os teus filhos para um lugar de autoridade, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá sensibilidade. Não nos deixa pegar atalhos, Senhor. Nós não queremos pegar atalhos. Tua palavra mostra que pessoas que pegaram atalhos, que fugiram dos processos, se perderam no caminho, Deus. Nós não queremos nos perder, nós sabemos que a tua vinda está próxima, que o dia do Senhor, aleluia, está próximo. Por isso guarda o nosso coração nesses dias, guarda o coração da tua igreja em temor. Pai, nos ajuda a levar o evangelho, proclamar o evangelho genuíno, nos ajuda, Senhor, a trazer pureza no altar, a trazer pureza ao coração dos teus filhos, a trazer uma água limpa neste altar. Pai, a água, a transparência, ela não define a pureza. Porque uma água ela pode ser transparente, mas isso não significa que ela é limpa, Senhor. Nós queremos a pureza nesses dias. Nós precisamos purificar o nosso coração nesses dias. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós pegamos atalhos em nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão pelas vezes que nós tentamos burlar a tua vontade, Senhor. Nós não queremos mais fazer isso. Nessa noite nós queremos nos sujeitar à tua vontade. Nós queremos nos sujeitar à tua vontade, porque quando nós nos sujeitamos à tua vontade, Satanás corre de nós. Quando nós nos sujeitamos à tua vontade, o Senhor envia os seus anjos para nos defender. Quando nós nos sujeitamos à tua vontade nas impossibilidades, o impossível acontece. Quando nós nos sujeitamos à tua vontade, Senhor, aquilo que parece impossível aos nossos olhos humanos acontece. Eu declaro nesses dias sobre Caxias do Sul, sobre o Rio Grande do Sul, sobre o coração da tua igreja, o nível de sujeição. Aleluia, a tua palavra dos teus filhos, antes de tomarem alguma decisão, vão buscar uma direção no Senhor e dizer: Pai, isso é da tua vontade, Pai, eu posso fazer, Pai. Pai, nesses dias, aleluia, eu quero te consultar, eu quero buscar o teu conselho. Eu aprendi a caminhar sozinho, eu aprendi a comer sozinho, mas eu não quero mais fazer sozinho. Eu quero que o Senhor esteja à mesa comigo, dizendo: isso é bom, filho, come. Isso não é bom, filho, não come. Porque o Senhor sabe o que é saudável para mim nesses dias. Show. No início tu cantavas e no final continuarás cantando para mim.